Então, gente, só para que todos tenham ciência e para que a gente possa ter consciência, são 19 horas e 30 minutos e eu vou começar agora, porque nós estamos gravando. Aí é importante que seja só falado o horário certinho e eu vou fazer a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Bem, boa noite a todos e todas. Lendo a pauta da nosso edital de convocação, são 19 horas e 30 minutos. A Associação dos Servidores da Carreira Especialista em Saúde Pública do DF, cargo especialista em saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF, tem o seu edital de convocação na Assembleia Geral Extraordinária. O presidente da Associação dos Especialistas em Saúde publica da Secretaria de Estado de Saúde do DF, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso 1º, e seguindo o artigo 25, inciso 1º, do Estatuto Social, convoca todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em frente à sede localizada na STFTN, 702, Bloco P, loja 45, térreo, no edifício Brasília Rádio Center, no dia 3 de abril de 2025, às 19 horas, em primeira convocação, com a presença de maioria simples de associados. Em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de associados para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia. Há alterações no Estatuto Social. Assunto B. Assuntos gerais. Brasília, 27 de março de 2025, Júlio César Florencio, presidente da ES-6DF, eu mesmo. Gente, então, para poder agilizarmos, já que nós não vamos ter tantas discussões com a quantidade imensa de pessoas que estamos nessa Assembleia de hoje, eu gostaria de propor que a gente fizesse a leitura da vigência, em sequência da proposta, eu vou passar para a doutora Tatiana fazer as considerações jurídicas dessas alterações. E aí, mediante a leitura e o acompanhamento de todos que estão aqui à mesa, os associados, a gente faz a aprovação em bloco, porque aí a gente aprova de uma só vez todas as alterações do Estatuto, tá joia? Sabendo que todas as alterações serão devidamente justificadas pela própria doutora Tatiana, e se alguém tiver alguma dúvida, eu também posso ajudar no esclarecimento. Ok, doutora? Tá joia? Há necessidade de continuar com o microfone? Ou a gente falando dessa forma assim, você consegue captar? Fica ruim, né? Tudo bem, então. Então, lembrando que, na verdade, não há necessidade da gravação, mas por ser uma alteração de estatuto, eu solicitei que tivesse a gravação hoje, para que pudesse ter mais do que somente as assinaturas e o quórum da Assembleia, e sim o vídeo para poder ficar nos anais da ES. Tá bom, gente? Doutora, por favor, pode iniciar. Ou quer que eu inicie? Se só está ocupado, eu posso iniciar também. Eu posso fazer a leitura e a senhora pode fazer a consideração. Quer que faça isso? Então vamos lá, então. Então vamos compartilhar, então. Gente, vamos começar, então, pela hoje atual vigência do nosso Estatuto. No artigo 7º, para a realização dessas finalidades previstas no artigo anterior, a ES-6DF poderá desenvolver as seguintes atividades: peticionar junto à administração pública na defesa individual ou coletiva de seus associados, representar judicialmente seus associados propondo ações coletivas, firmar convênios de cooperação com entidades associativas federais, estaduais e municipais, firmar convênios e ou contratos com pessoas físicas, jurídicas, para a realização de atividades de assistência social, de saúde, de cultura, de educação, de esportes, jurídica, artística e recreativa, em favor dos seus associados e seus dependentes. Artigo 13. São direitos dos associados efetivos e fundadores, no seu inciso 9º, usar os bens e serviços da AES. Bem, qual que é a nossa proposta de alteração? Para a realização das finalidades previstas no artigo anterior da ES-6DF, poderá desenvolver as seguintes atividades: peticionar junto à administração pública na defesa individual ou coletiva de seus associados, representar judicialmente seus associados propondo ações coletivas, firmar convênios de cooperação com entidades associativas federais, estaduais e municipais, até aí nenhuma dúvida, firmar convênios e ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas para a realização de atividades de assistência social, de saúde, de cultura, de educação, de esportes, jurídica, de previdência social complementar, que não tinha essa opção, artística e recreativa em favor dos associados e seus dependentes. E no artigo 13, são direitos dos associados efetivos e fundadores, inciso 9º, usar os bens e serviços da AES nos termos dos regulamentos, porque até então nós não tínhamos essas condições. Ok?
Então, a justificativa, propugnar a Previdência Social Complementar, está dentre as finalidades da ES, mas a matéria estava omissa no dispositivo que prevê os objetos que podem ser desenvolvidos dentre as atividades que podem ser realizadas. E com a criação supervenientes dos regulamentos que disciplinam os procedimentos e a forma de uso dos bens e serviços da ES, faz necessário o referido destaque. Tá joia? Artigo 25. A Assembleia Geral Ordinária reanunciar no mês de junho de cada ano para discutir e votar os relatórios e balanço e as demonstrações de contas da diretoria executiva referentes ao exercício anterior. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado até o dia 15 de setembro do mesmo ano. Ora, qual que é a alteração? No mês de setembro de cada ano, e não junho, uma vez que o nosso mandato vai até setembro. Então, não faz sentido você fazer a aprovação de conta em junho, uma vez que o mandato vai até setembro, você fica com uma lacuna de 3 meses de omissão, podendo ter rombos dentro da associação que não vão ser estabelecidos pela vigência. Tá certo? E aí fala, no mês de setembro de cada ano, para discutir e votar o relatório e balanço, as demonstrativas de contas de diretoria executiva referente ao exercício anterior, que será compreendido da data do início do mandato até 12 meses subsequentes. Ou seja, finalizando em setembro. Mandato de quê? Não, esse aqui não é mandato, não. Esse aqui, na verdade, é só a questão da prestação de contas. Então, na prestação de contas, eu tenho que colocar junto com o fim do mandato, e não como mais no mês de junho, tá bom? No mês de junho, que antecede ao término do mandato da diretoria eleita no biênio anterior, para a convocação de eleições dos novos membros da diretoria. Olha, isso aqui, gente, a alteração seria, no ano eleitoral, deverá ser realizado no prazo de 15 dias corridos a contar da posse da nova gestão. Essa é a alteração. Por quê? O nosso mandato, ele coloca até junho, então, ou seja, o ano eleitoral deverá ser realizado. Não, essa questão aqui é referente ao exercício do mandato ou não, doutora? Alô? A Assembleia Geral Ordinária. Porque assim, a AGO, ela só é realizada especificamente nesses dois itens. Ou prestação de contas, ou para deflagrar o processo eleitoral e nomear a comissão do processo eleitoral. E aí, como a gente está estabelecendo qual é o ano de exercício compreendido, que tem que ser redondinho, fechado, aí que no ano eleitoral, ou seja, no final do mandato, deverá ser realizada no prazo de até 15 dias corridos a contar da posse da nova gestão. Porque antes, a AGO, ela falava assim que no ano eleitoral ela tinha que ser no mês de junho. E aí, o que estava acontecendo? Porque quando você especifica nesse período, ingesta demais, e aí pode acontecer algumas intercorrências que você queira antecipar, pelo menos a deflagração do processo eleitoral. Não quer dizer é o que está acontecendo esse ano, na verdade. Esse ano nós somos obrigados a fazer o processo eleitoral, e ele vai coincidir exatamente no período de negociação do governo. Então, para evitar isso, eu poderia, se tivesse mudado no estatuto anteriormente, eu poderia deflagrar o processo eleitoral antes. Não, mas ele não vale para esse ano. Não vale. Não, eu estou mudando o estatuto, mas não vale para as eleições desse ano. Ela entra em vigor agora, as alterações do estatuto, mas eu não posso, por questões jurídicas e ter condições das pessoas falarem outras situações adiante, a gente vai fazer isso a partir da próxima processo. Legal, não. No que diz respeito à parte eleitoral, não. Não. Nós vamos chegar mais à frente nisso aí. Lá nas disposições transitórias, a única coisa que eu coloquei que não vai ter vigência para essa próxima gestão é a proposta do período de mandato. As alterações decorrentes que estão propostas aqui, ela tem vigência imediata a partir da aprovação e ser registrada. Porque eu posso antecipar o processo eleitoral. Eu posso fazer as eleições a partir do mês que vem, por exemplo, que não calha com o período de negociação. Entendeu? Então, essa mudança é para isso. Tá joia? Então, seguindo para a próxima aqui, na parte do inciso 2. No mês de junho, está na diretoria executiva do Conselho Fiscal e eleição dos membros que irão compor a comissão eleitoral. Item 3. No primeiro dia útil do mês de setembro, em cada 2 anos, para dar posse aos novos membros da diretoria do Conselho Fiscal.
A alteração seria no prazo mínimo de 60 dias e no prazo máximo de 180 dias, que anteceder ao término do mandato da diretoria executiva anterior para a convocação das eleições. É essa mudança que a gente precisa, porque aí eu não precisaria respeitar o mês de junho e podia antecipar o processo até 180 dias ou com no mínimo 60 dias para dar tempo hábil do processo eleitoral acontecer. Perfeito? Isso aí eu peguei como referência o que já é previsto em todos os estatutos de todas as entidades sindicais aqui no Distrito Federal e também o Código Eleitoral. Porque você pode verificar que assim, a deflagração para as eleições para presidente e governador é com 180 dias. Entendeu? Aí fica uma coisa já fechadinha, de acordo com a lei. Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser prorrogado por 30 dias as hipóteses dos incisos 2 e 3, desde que é autorizado por Assembleia Geral e aprovado por 2/3 dos presentes. Aí a gente bota o parágrafo 4º, que é no primeiro dia útil do mês de setembro de cada 4 anos, para dar posse aos novos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. E aqui vem a mudança. Por quê? Nós estamos a cada 2 anos fazendo as eleições da AES. E está coincidindo com o processo de negociação com o governo. E fica complicado da gente poder parar e interromper em uma diretoria que está fazendo as reuniões e você mudar a diretoria para começar do zero. Então, quem vai perder são os especialistas. Então, nessas condições, a gente propõe que o mandato não seja mais de 2 anos, sejam de 4 anos a partir das eleições. Essa continua com 2 anos, mas das outras eleições passa para 4 para coincidir com o mandato do governo. Porque aí a diretoria que tiver em posse da AES vai poder fazer todo o governo, ou transitar por todas as negociações até o final do governo, conforme aqui. Perfeitamente, gente? Vamos lá. Artigo 29. Ressalvada a convocação para as eleições da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, a convocação da Assembleia Geral far-se-á por edital afixado na sede publicada do jornal local ou carta protocolada no site da associação e nas mídias sociais com antecedência mínima de 3 dias úteis. A alteração é para que seja feita de forma de 3 dias corridos. Então, as assembleias ordinárias, elas têm que seguir o trâmite com 3 dias corridos e não úteis, só para favorecer a questão logística do prazo. Que às vezes cai numa sexta-feira, tem que esperar uma segunda para publicar para ter os 3 dias, tá bom? Parágrafo único. Quando se tratar de Assembleia Geral extraordinária, a convocação será realizada com antecedência mínima de 3 dias corridos, ou a qualquer tempo, caso a situação seja relevante para a defesa dos interesses dos associados, integrantes da carreira especialista de saúde pública do DF, com um prazo mínimo de 24 horas. Então, com isso, eu garanto que nas assembleias extraordinárias eu possa convocar de um dia para o outro. Tal que eu não posso fazer hoje, que às vezes a pessoa pergunta, por que você não convoca uma assembleia? Porque eu tenho que ter um prazo de fazer a publicação no diário, aí esperar mais 3 dias após a publicação, e aí acaba complicando a nossa vida. E eu fiz questão de colocar observando esse prazo mínimo de 24 horas, até por uma questão mesmo de procedimento. Se eu mandar hoje para o jornal, até as 3 horas da tarde, eu não consigo publicar hoje, só no outro dia seguinte. Então, ficou até para dar uma coerência do prazo de logística de publicação. É uma questão fática mesmo, de possibilidade. Vamos lá, artigo 30. A Assembleia Geral será instalada pelo presidente da associação ou, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal, em primeira convocação com as presenças da maioria simples associados, em segunda convocação meia hora depois, com qualquer número de deliberações serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes. Parágrafo 3º. Para as deliberações referentes à destituição dos administradores, será exigida a aprovação de 2/3 dos associados presentes, mais um. A alteração nesse caso aqui é só no parágrafo 3º, porque essa palavra administradores, para mim, causou confusão, porque eu tenho administrador como na função de especialista. Aí eu só acrescentei o seguinte, no parágrafo 3º, para as deliberações referentes à destituição de qualquer dos membros da diretoria. E não administradores. Será exigido. Aí a explicação é justamente isso, porque apesar de fazer referência aos diretores, que aí é uma questão lógica, que integra a diretoria da executiva, confunde com a atribuição do administrador do cargo de especialista, porque isso pode causar uma certa confusão. Então, ficou melhor, porque eu sei que eu vou destituir quem? Qualquer membro que compõe a diretoria, seja ela executiva ou da diretoria geral. Vamos lá, artigo 31. Compete privativamente à Assembleia Geral Extraordinária. Inciso 7. Destituir os administradores, aí entraria da mesma questão
membros da diretoria, mudando exatamente pela mesma justificativa do anterior. Artigo 36. Peraí, só um minutinho. Você vai verificar aí que só tem na coluna de justificativa. Aí eu coloquei o seguinte, que os artigos 32 e 34 serão revogados porque tratam de matéria de título de eleições e do processo eleitoral. E estão acrescentados adequadamente com numeração, e serão acrescentados adequadamente com numeração contínua ao do artigo anterior, com a identificação de letra à frente. O que acontece? Eu coloquei como eles revogados, peguei eles dessa localização e joguei para dentro do título de eleições e processo eleitoral. Aí vamos supor, eu tenho lá o artigo 65. Aí, pela lógica da fluência do processo, eu coloquei 65A. Refere-se ao artigo 32, que fala isso, isso e isso. Tá? Lá, mais à frente vocês vão verificar isso. Isso. Vamos lá, artigo 36. Isso, aí a gente vai ver exatamente esse lado aí. Artigo 36. Será dirigida bienalmente por uma diretoria executiva composta, presidente, vice-presidente, diretor administrativo, vice-diretor administrativo, diretor financeiro, vice-diretor financeiro, diretor de aposentados, diretor de relações institucionais, parágrafo único. Os membros da diretoria executiva eleitos do sistema de chapa completa terão um mandato de 2 anos, permitirão a reeleição para o mesmo cargo em um mandato único subsequente. Aí a gente está exatamente colocando a organização administrativa da AES será dirigida por uma diretoria executiva eleita em processo eleitoral e chapa completa a cada 4 anos composta, vice-presidente, presidente, diretor administrativo e diretor financeiro. Artigo 36A, o presidente... Não. Calma, está mais à frente. Não, está mais à frente, calma, Marta. Vamos ler o inteiro. É porque esses diretores aqui fazem parte do núcleo duro, vamos dizer assim, dos executivos, né? Eu fiz uma reestruturação somente, Martinha, para poder, de fácil compreensão, uma leitura mais agradável, e até porque é o seguinte, a gente não tinha suplente. Aí eu fiz a estruturação de acordo com o que já é estabelecido nas outras entidades sindicais para ter uma referência mais segura, tá? E aí seria, artigo 36A, o presidente será substituído nas suas ausências e sucedido nos seus impedimentos pelo vice-presidente, havendo vacância simultânea dos cargos de vice-presidente e presidente, assume o diretor administrativo. 36B, no caso de cargos declarados vagos da diretoria executiva, compete ao presidente nomear membros desde que estes já componham as demais diretorias da associação. 36C, a diretoria geral ainda será composta por 8... É a Siri querendo participar da reunião. A diretoria geral ainda será composta por 8 membros, sendo 4 titulares e 4 suplentes, que exercerão os seguintes cargos: vice-diretor administrativo, vice-diretor financeiro, diretor de aposentados e diretor de relações institucionais. Tá certo? Então, essa mudança só cabe nessa reestruturação da questão de logística nos próprios cargos da própria AES. Artigo 39. Compete à diretoria executiva propor em Assembleia Geral a aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis. Aí seria, compete à diretoria executiva propor em Assembleia Geral a aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis, observando-se o disposto no parágrafo único do artigo 97. O artigo 97 está mais à frente com a redação específica da forma que tem que ser administrada a questão desses 3 institutos jurídicos, que é adquirir, alienar e onerar. Alienar não é a mesma coisa que onerar. No direito isso é muito diferente, tá? Porque alienar eu posso ter um bem imóvel aqui e agravar ele de alguma forma alienando para alguma destinação, sem sair do patrimônio da AES. E onerar é vender. Né? E adquirir, eu vou comprar, desde que haja autorização por mediante assembleia. Aí, por isso que eu fiz questão de fazer referência ao artigo 97, porque quando eu tratar dessa situação jurídica, eu vou no 97 para me amparar. Exatamente. Então, não tem uma justificativa inicial, a gente só precisa remeter aonde tem que estar vista essa questão de aquisição. Bem, artigo 38. As decisões da diretoria executiva serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de desempate. Parágrafo único. A diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente com presença mínima da metade de seus membros, por convocação do presidente, com antecedência mínima de 24 horas a cada 30 dias e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente da AES. A mudança nesse sentido aí vem... Aonde aqui, doutor? A mudança aí. No parágrafo único, porque o que acontece?
A previsão, aí nesse caso, seria previsão obrigatória, tá? Então, ou seja, tanto a diretoria executiva quanto o Conselho Fiscal, eles são obrigados a se reunirem mensalmente. Só que isso acaba sendo, isso não acontece por uma questão de possibilidade, porque às vezes não são todos que podem estar no mesmo dia, né, de todo mês. E aí eu fiz a proposta, porque foi me passado, né, para poder analisar essas possibilidades, de que com antecedência mínima de reunir convocação de 24 horas a cada 3 meses. E extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente. É muito simples a justificativa, porque a gente não tem liberação de ponto, liberação de nada para estar aqui na associação. Então, fazer o compromisso de reuniões ordinárias mensais, muitas vezes é inviável por causa disso. Tá certo? Então, está justificado aí a alteração. Artigo 50. A ASDF terá um conselho fiscal composto de 3 membros titulares e 3 membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de forma deste Estatuto. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal eleitos pelo sistema de chapa completa terão um mandato de 2 anos, permitida a reeleição para o mesmo cargo em mandato único subsequente. Parágrafo 2º. Entre os membros titulares do Conselho Fiscal serão escolhido um presidente, um vice-presidente e um secretário. Parágrafo 3º. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente quando necessário. Da mesma forma, a gente prevê as alterações. Não é isso? Isso, que aí no parágrafo E aí, o mandato já mudou de 2 para 4 anos, conforme a gente estabeleceu em cima. Exatamente. E é de um mês a cada 3 meses e extraordinariamente sempre quando necessário. Alguma dúvida, gente? Ao Conselho Fiscal incumbe. Aí a gente teria a colocação, né? A divulgação das movimentações. Porque, na verdade, o que acontece? Isso aí, a gente está acrescentando. Eu estou acrescentando, não estou alterando nada. Por quê? Para abranger melhor as competências do Conselho Fiscal, porque o nosso estatuto ele era muito enxuto, porque o Conselho Fiscal ele tem muito mais responsabilidade do que o nosso estatuto prevê. E aí, o que acontece? A gente precisa de uma atuação mais afinco do Conselho Fiscal, porque... Né? Aí eu acrescentei o seguinte, e peguei como referência, eu estudei outros estatutos, em especial o estatuto do Sindmédicos e do Sindenfermeiros, porque é um estatuto mais antigo. Eu, inclusive, dos sindicatos enfermeiros, eu até participei na época, isso aí em 2006, e aí a gente trabalhou diante da necessidade que se verificava nesse sentido. Né? Aí eu acrescentei esses 2 incisos aí, porque eu acho que não é nada impossível, não é nada fora da regulação e da legalidade, e eu acho que é plenamente possível isso ser acatado, inclusive pelo colegiado do Conselho Fiscal, porque às vezes, o que acontece? Divulgação de dados financeiros, gente, é muito sério. Hoje em dia, com essa mídia social aí, é muito arriscado você não impor regras de como os membros do Conselho Fiscal devem se portar quando é encaminhado o balancete mensal. Aí eu fiz questão de acrescentar que a divulgação das movimentações financeiras mensais só poderá ser realizada para terceiros, mediante deliberação e autorização do Conselho Fiscal, considerando o acesso livre para os associados na sede da associação. Tá? E será punido com penalidade de suspensão nos termos do artigo 18, inciso 1 do Estatuto, aquele que não observar a previsão desses incisos 8º do artigo 51. Aí a justificativa é justamente essa, para garantir a segurança dos dados financeiros e fiscais da entidade em face da fragilidade na segurança das mídias sociais. Porque às vezes eu mando isso por um WhatsApp, e aí, entendeu? Exatamente, então tem que ter regra. Eu acho que as regras do que tange a questão fiscal e despesa, elas têm que ser muito mais rígidas. Artigo 53. As eleições da diretoria executiva e do Conselho Fiscal serão convocadas com antecedência mínima de 60 dias corridos da data do término do mandato, mediante edital publicado em jornal local, no site e nas mídias sociais. A alteração é aquela que a gente falou, né? De antecedência mínima de 60 dias e, no máximo, 180 dias corridos da data do término para mandato. Aqui é para não engessar, para não ficar preso nos 60 dias. Então, a gente tem um prazo de 60 dias no mínimo, mas no máximo 180, ou seja, 6 meses antes. Tá joia? Então, para guardar a coerência com relação ao artigo 25 do inciso 2 do Estatuto. Artigo 54. O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão eleitoral composta de 3 membros, dentre os associados, em gozo de seus direitos sociais e eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada no mês de junho, aí engessou de novo o mês de junho, indicando, na mesma oportunidade, o presidente da comissão eleitoral, o mesmo designará o secretário e o mesário da comissão. Aí, com esse objeto, a gente altera de novo, né?
para os 3 membros em gozo de suas atividades geral ordinária, realizada com esse objeto específico, indicando na mesma oportunidade o presidente da comissão eleitoral e o mesmo designará o secretário. Então, a gente tira o mês de junho para não ficar engessado. Tá certo? As decisões da comissão serão tomadas por maioria simples de voto, no parágrafo 1º, e o mandato da comissão eleitoral extinguir-se-á com a posse da nova diretoria eleita. Bem, aqui a gente fez umas alterações que, doutora, por favor, pode falar. Por quê? Aí, vamos lá, porque também eu digo nosso, mas é porque eu estou junto com vocês. Mas o Estatuto da Associação, ele era muito econômico e enxuto com relação ao processo eleitoral. E eu acho que o processo eleitoral ele tem que ser muito claro, objetivo e transparente com cada etapa que vem acontecer. E isso a gente encontrava muita dificuldade quando a comissão ela era formada, e aí eles tinham dúvidas de como fazer o calendário, quais as regras que tinha que colocar, e aí eu especifiquei mais de forma pontual. Aí o que a gente acrescentou? No parágrafo 1º, eleita a comissão eleitoral, seus membros terão um prazo de 10 dias úteis para publicar o regulamento eleitoral com as regras que irão reger o processo eleitoral, em especial quanto à comprovação das condições de elegibilidade, prazos e campanha eleitoral. Isso não tinha. Então, a comissão ela trabalhava em cima de atos isolados, sem ter um regulamento que pudesse ampará-la de como ela deveria proceder. Tá? E não eram estabelecidas as regras de como cada chapa deveria se portar na campanha eleitoral. E aí o regulamento, eu já fiz uma minuta do regulamento, tá? Encaminhei para o presidente, ele vai levar para a diretoria executiva, e aí esse regulamento ele vai ser objeto de um específico para ser aprovado em assembleia, porque a gente está em estruturação dele mesmo para saber se ele vai ficar na roupagem da cara da associação. Tá? As decisões da comissão serão tomadas por maioria simples de voto. Isso aí está no parágrafo 1º anterior, eu não terei. Aí só ficou remanejado para o parágrafo 2º. E aí é onde eu especifiquei mais a competência da comissão eleitoral, que não tinha, acrescentando o parágrafo 3º. Compete ainda à comissão eleitoral divulgar amplamente as eleições da associação, assegurando a transparência do processo e o equilíbrio de tratamento entre as chapas concorrentes. Proceder o registro das chapas, numerando-as por ordem de inscrição e conferindo a documentação apresentada pelas chapas concorrentes. Receber, processar e julgar recursos interpostos ou pedidos de impugnação no decorrer das eleições, definir o tipo de processo eleitoral, se eletrônico, físico ou híbrido, acompanhar a confecção e preparação de todo o processo eleitoral e de votação, reunir-se quando necessário, a critério da comissão, com representantes das chapas, proceder à apuração dos votos coletados, dar publicidade ao processo das eleições, ao resultado das eleições e proclamar a chapa vencedora do pleito, dirimir quaisquer dúvidas e situações não previstas neste estatuto no tocante ao pleito, sempre em atenção à legislação vigente, e o mandato da comissão extinguir-se-á com a proposta da diretoria, da nova diretoria eleita, que aí, na verdade, é a redação do parágrafo 2º anterior, não alterei. Tá? E a justificativa que eu apresentei, que recomenda-se evitar prazos específicos para não engessar a fluência dos trabalhos da entidade, até porque na proposta da alteração do artigo 25 ficou estabelecido o prazo mínimo e máximo para a realização da referida GO, então eu não precisaria falar aqui no caput quando ela teria que se realizar, porque eu já tenho um artigo acima que regulamenta isso. E que não causará nenhum prejuízo ou violação de normas. Recomendamos detalhar e especificar mais as competências da comissão eleitoral para um direcionamento mais seguro e transparente durante o processo eleitoral. Porque aí eu direciono a comissão eleitoral não só pelo regulamento, mas como todas as competências específicas dela. Boa noite. Júlio, eu vou pedir licença, eu tenho que buscar meu menino no futebol ali e o pessoal não deixa ele ficar sozinho lá, então tem que fazer um corre aqui. Eu queria só pedir uma alteração de ordenação, só para colocar uma consideração aqui sobre o artigo 57, a proposta que está colocada aqui. Eu comecei até a conversar aqui com a Tati. No artigo 57 foi sugerido três incisos a mais, né? Na questão de qual sócio associado, né, que poderia participar do processo de eleição. O inciso 5, 6 e 7. Aí, quanto ao inciso 6,
no que trata a não estar respondendo processo administrativo. Eu queria era só colocar minha manifestação, porque eu acho que vocês vão votar no final, né? Eu fui diretor na corregedoria por 2 anos, então eu entendo um pouco sobre esse assunto. A corregedoria nossa é uma corregedoria muito falha. Ela recepciona cerca de 5.000 denúncias por ano, ou seja, muitas das denúncias se apresenta razoabilidade de materialidade, eles já vão para a investigação e muitas vezes a investigação preliminar ela não é suficiente e vai para a PAD. Então, eu, por exemplo, eu respondi há 4 anos atrás, por 2 anos, um PAD, porque eu atestei uma nota de R$300 de SEB, antiga da Neoenergia, né? E no final eu nem fui citado e eles arquivaram, mas se emitisse um nada consta, o meu nome estava lá. Então, assim, eu acho talvez um pouco temerário, ou a gente colocar aqui o PAD já julgado e que a penalidade estiver com a sua vigência de registro, né? Porque se a pessoa é julgada e é advertida, fica no registro 1 ano. Entende? Aí, porque isso pode acometer a qualquer um de nós, né? Tal. E no 7, fala assim, não estar ocupando efetivamente o cargo de especialista em saúde pública na SES. Eu imagino que é não estar lotado, porque estar ocupando efetivamente, eu sou servidor efetivo onde eu estiver, né? Tá? Então, é mais na lotação, apesar de eu achar que se eu tivesse lotado fora, talvez eu teria mais dedicação aqui do que dentro. Mas eu entendo essa preocupação de estar lotado, de estar mais próximo da secretaria. É só essas observações. No que tange ao restante da leitura, eu achei excelente as propostas aqui produzidas pela diretoria e pela doutora Tati. Obrigado, viu, gente? Bem, então, antes da gente passar as alterações que o Lucas propôs aqui, vamos fazer o artigo 56, vou dar o andamento, e na hora H a gente faz a alteração de acordo com o que está aqui e faz a votação no final com as alterações que a gente discutiu aqui na hora, tá bom? A inscrição dos candidatos para a diretoria executiva do Conselho Fiscal deverá ser efetuada junto à Secretaria da Associação por meio da chapa completa, com antecedência mínima de 15 dias da eleição, em pedido que conste a assinatura de todos os candidatos em 3 vias, mediante recibo. Para concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro e membro efetivo do Conselho Fiscal, o associado deverá possuir, no mínimo, 1 ano de filiação anterior à data da eleição, desde que não esteja em estágio probatório. Para concorrer aos demais cargos, o sócio efetivo deve apresentar, ou associado, deve apresentar, no mínimo, 1 ano de filiação anterior à data de eleição, desde que não esteja em estágio probatório. É vedada a candidatura simultânea para a diretoria executiva e para o Conselho Fiscal. As alterações que a gente propõe é para concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor administrativo e membro efetivo do Conselho Fiscal, o associado deveria possuir, no mínimo, 2 anos de filiação anterior à data da eleição, desde que não esteja em estágio probatório. E a mesma questão no que diz respeito aos cargos de efetivo, deve concorrer também ao mínimo de 2 anos de filiação anterior à data de eleição, desde que não esteja em processo probatório. É vedada a candidatura simultânea para os 2. É só alteração de 1 para 2 anos, correto, doutora? É porque 1 ano é muito pouco. Muito pouco, e assim... Ele não tem, às vezes não consegue ter um entendimento. Você não sente ter, necessariamente o funcionamento prático. Por que eu estou dizendo isso? Por essa segunda análise que eu estou fazendo do estatuto. Quando eu li pela primeira vez, eu identifiquei coisas nesse estatuto de erro material que eu não tinha enxergado anteriormente. Mas pelo tempo que eu já estou com vocês, vivenciando dia a dia o funcionamento da associação, a gente já lê com outros olhos. Uma experiência mais prática, né? Bom, esse aqui do estágio probatório já estava antes da redação anterior. A ideia inicial é porque ele não está aprovado no cargo de especialista ainda, pelo serviço público. Ele está em estágio probatório, não significa que ele vai ser efetivado no fiscal. Ele pode ser reprovado no estágio probatório.
Não. Ao final de 3 anos de estágio probatório, ele pode ser efetivado no cargo. Então, no final de 3 anos, ele fica no estágio probatório. Então, é por isso que não dá, porque assim, ele pode assumir um cargo hoje, por exemplo, estando no último ano de estágio probatório, ele pode ser reprovado no estágio probatório, ou seja, ele não é mais especialista. Como é que vai tirar ele da associação? Aí, ou seja, ele já perde a característica de integrar a carreira. O público da carreira. Ele até pode entrar no segundo ano do estágio probatório, porque ele vai precisar ter 2 anos de filiação, aí sim ele conseguiria depois estar aqui, tá bom? Essa é a alteração cabível. Artigo 57. Então, será inelegível o sócio efetivo que não tiver definitivamente aprovadas as suas contas em função de exercício em cargos de administração e entidade de classe no período anterior, da data da publicação do edital, punido com perda de mandato sem gestões anteriores, condenado processo judicial por improbidade administrativa, estiver inadimplente com o pagamento de suas obrigações sociais, é permitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo da diretoria executiva ou conselho fiscal. Aí as alterações que a gente propõe. Será inelegível ao sócio efetivo que, 1, não há alteração, o 2, não há alteração, o 3, não há alteração, o 4, não há alteração, o 5, não ter ocupado cargo público em comissão e ou de natureza especial com enquadramento de 1 a 4, ou seja, no CNE 1, CNE 2, CNE 3 e CNE 4, que é o cargo de natureza especial que junto à Secretaria, nos últimos 12 meses que antecederam a deflagração do processo eleitoral. Por quê? Deixa eu ver o restante. Não está respondendo processo administrativo, que é o que o Lucas colocou, e aí eu acho o seguinte, nessas questões específicas aqui do processo administrativo, eu acho que, pela lei da presunção de inocência, eu acho interessante, então, a gente fazer a supressão. Com essa observação que o Lucas fez aqui, ao invés de colocar em votação a redação que está sendo apresentada, se for mantido isso como uma das condições de inelegibilidade, aí o que eu sugiro, assim, para evitar essa questão da presunção de inocência, dessa questão, das vezes, assim, do abuso e arbitrariedade, de ter que fazer o enquadramento só para que não prescreva a penalidade do servidor, porque isso acontece muito. Aí o que eu coloquei, me passou aqui agora? Não ter sido penalizado então, sim, em processo administrativo com indício de materialidade e autoria das infrações tipificadas como médias do grupo 1 e 2 e grave do grupo 1 e 2. A troca é não estar respondendo para estar... Não ter sido penalizado. Diga qual é a sua votação, Nádia, por favor, aqui no microfone. Pessoal, as minhas pontuações, elas têm referência nas experiências que eu tive dentro das comissões. Eu tive 3 anos de experiência, inclusive como presidente de comissão de processo administrativo na USCO e 1 ano e meio na Controladoria Geral do DF. Aí só uma questão, doutora, mesmo de redação. Quando a gente coloca assim, indícios de materialidade e autoria, quando a pessoa já está respondendo PAD, esses indícios eles já foram superados, porque só responde PAD quando você confirma que tem a materialidade de ter autoria. Então, a minha sugestão seria supressão, né, desse termo, porque a gente acabaria fazendo uma redação que estaria contrariando o conceito do direito administrativo disciplinar. E para a gente refletir também sobre a questão de alcançar todas as infrações disciplinares. Vocês já tiveram a oportunidade de ler a Lei 840? No artigo 180 fala sobre o dever funcional do servidor público. E eu acho, inclusive, que seria importantíssimo, né, a gente refletir sobre essa lei. Quando a gente vê os direitos e deveres do servidor público, tem um dos direitos lá que é cumprir com a moralidade administrativa, que é algo que está diretamente relacionado com a questão mesmo da legalidade, né, dos princípios da administração pública. Então, é tipificado quando você deixa de cumprir o seu dever funcional, como essa questão de lidar com urbanidade, com civilidade, você realmente não negar fé a documento público. Parecem coisas simples, mas na verdade não são coisas simples, né? Então, assim, você responder... assinar um TAC não significa que você fez uma coisinha leve. Se você for analisar e estudar a lei, não é leve, né? Então, a minha sugestão não é que nós façamos assim, essa discriminação do associado, uma discriminação entre aspas, né? Como se você responder um PAD
por uma infração leve, como se isso fosse mais suave do que as outras. Gente, não é. Se a gente for realmente analisar o que é descumprir um dever funcional, é uma coisa grave. Infelizmente, como o Lucas falou, a gente realmente não tem pés, né? A nossa corregedoria ela não tem pés nem para educar os nossos colegas, para cumprirem o seu dever funcional. A gente tem colegas aí que estão o tempo todo, sabe, e até nos nossos grupos a gente não consegue tratar uns aos outros com civilidade. Então, como é que eu vou admitir uma pessoa dessa me representando? Eu não quero. Eu entendo, Nádia, e assim, o que me preocupa muito nessa condição que você coloca é porque, por não ter pés, você sabe também que dentro de um TAC, ou se você não faz um TAC, se você não assina um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, automaticamente você já entra no PAD, no PAD. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas assinam uma TAC para não responder um PAD, porque é mais fácil eu ajustar e ter mais um cuidado aqui, para responder um ataque, do que não assinar e responder um PAD. Por mais que o PAD não possa dar em nada, mas o PAD impede que você tire licença-prêmio, o PAD impede que você aposente, o PAD tem umas outras consequências aí, muitas vezes. Então, assim, eu entendo a sua colocação, eu concordo com você, mas eu acho que no momento em que a gente engessar, aumentando esse termo aqui, não só para o PAD, mas aumentando para as outras questões dentro do serviço, muitas vezes a gente mesmo, fazendo algo que é uma coisa simples, a gente é obrigado, muitas vezes, dentro da SES, por essas condições, a assinar um TAC, por exemplo, que também é grave, para não responder um PAD e ter umas outras inúmeras consequências. Então, dentro das coisas graves, o que é mais grave dentro do processo administrativo, nesse caso, é um PAD e não um TAC. Eu entendo, eu concordo, mas se a gente colocar e ampliar demais, a gente pode dificultar qualquer outra situação que muitas vezes ele acaba fazendo e tendo que executar, às vezes por medo do que um PAD vai representar em relação a um TAC. Entendeu? Então, assim, se nós tivéssemos um processo de corregedoria ímpar na SES, eu concordo com você que daria para a gente poder colocar aqui, mas isso não acontece, infelizmente. Então, muitas vezes, a única solução é você assinar um TAC para não virar um PAD. E aí, mesmo você conversando, fazendo tudo isso, eu acho que, nesse caso, deixar somente o PAD seria algo satisfatório nesse momento, até que a gente possa ter uma Secretaria de Saúde, uma corregedoria mais vigente, com um impulso maior e com uma situação que pudesse julgar e ver outras situações de erros dentro do serviço público, mas que não chega a desenvolver um PAD. Aí eu acho que assim, vamos lá, é aquela questão, aí a gente está aqui realmente para debater, amadurecer e chegar no denominador comum e na melhor redação possível. Aí, pegando as sugestões do Lucas e pegando as argumentações que a Nádia fez, que assim, até para não poder especificar ou excluir ou discriminar determinados comportamentos na apuração do PAD, o que eu ponho como redação sugestiva? Não ter sido penalizado, nossa, meu mineirês aqui hoje está bravo, né? Não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar, que aí fica amplo, nos últimos 12 meses que antecederam a deflagração. Porque, ou seja, se ele foi penalizado em período anterior, ele vai concorrer. Mas, como se tratando de uma situação muito recente e que está ali, aí até guarda consonância, inclusive, com o inciso 5, né? A questão de ter ocupado o cargo nos últimos 12 meses. Porque, ou seja, eu vou estar em cima de um processo eleitoral e, às vezes, assim, não vou usar isso como vantagem e também não vou não ter desconhecimento de que aquela minha condição ali, eu já não posso realmente concorrer. Até porque as condições de inelegibilidade, elas são condições que a gente está colocando aqui de formas bem objetivas e pontuais. Né? Doutora, aí, já argumentando em cima do seu argumento, eu achei muito interessante a gente manter essa questão do associado, de repente, concorrer, né, que tentar ocupar algum dos nossos cargos de direção, de realmente não ser alguém que tem essa configuração, porque, claro, as infrações, elas vão subindo, né? Por exemplo, se a gente elege um diretor que ele respondeu por improbidade, por exemplo, lá na frente a gente fala, né, que não pode improbidade administrativa, certo? Mas vamos lá, falar sobre
assédio sexual, assédio moral, que são questões, né, consideráveis. E a gente só fala que só nos últimos 12 meses, eu sinceramente não gostaria de ser representada por essa pessoa. Talvez essa sua sugestão se aplique a um PAD de infração leve e a gente permaneça aqui com essa configuração sem determinar prazo. Eu entendo, Nádia, eu também concordo com você em termos de representatividade, só que você tirar o direito de concorrer porque você eu acho que você pode concorrer e você pode perder a eleição por conta disso. Entendeu? Então, assim, eu entendo você, concordo com você, mas eu não posso julgar, vou dar um exemplo para você, a pessoa estuprou alguém lá atrás, foi condenado, cumpriu a pena, ele cumpriu a pena. Então, se você teve condenação por um assédio moral, assédio sexual, e você cumpriu a pena, você perdeu, você já pagou. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar ele ad eterno com relação à impossibilidade? Você entendeu? Ok, mas eu acho que 12 meses também O que você sugere? A gente ampliar muito. Não tinha parado para pensar sobre essa possibilidade, né? Porque realmente, se a gente engessar dessa forma, a gente está aplicando uma pena eterna para a pessoa, né? Perpétua, não existe isso. Com certeza. Mas eu acho que 12 meses também é muito porque nesse caso aí nós vamos lá no direito penal, né? Porque aí a gente tem aquela questão da ressocialização do apenado. Então, ou seja, a Constituição garante isso, né? Como uma possibilidade de ele se ressocializar, dele se recuperar 5 e tudo anos. mais. Olha, para infração média e grave, eu acho que 5 anos é extremamente plausível. Mas eu acho que no momento em que você está fazendo são 4 anos, eu acho que fica demais. Eu acho que vamos fazer o seguinte, nem 12 meses, nem 5 anos, e coloca aí 36, coloca 36 meses, 3 anos. O que você acha, doutora? Acha muito? Ou não? Acha muito? Não, mas o prazo a gente está sendo estabelecido, porque esse artigo aqui, que a gente está colocando, seria somente para fazer parte de um PAD. Não está respondendo ao PAD. A gente está colocando que a pessoa já não é que não esteja respondendo. Ela só vai estar impossibilitada se ela já tiver tido penalidade de um PAD e que esse PAD, esse erro que ela cometeu, foi extrapolado a X anos ou X meses. Aí a nossa discussão agora é quantos meses seria necessário ser punido para não poder ser legível o cargo dela na AIS. A gente está julgando agora o prazo. A doutora colocou 12, a Nádia queria 5 anos, eu estou colocando 36 meses. Então, por analogia, coloca o prazo de mandato de 4 anos. Tá bom assim, Nádia? O período do prazo de 4 anos, que é o período do mandato nosso da AIS. Vocês me permitem só a gente fazer uma leitura rápida desses artigos, só para vocês refletirem sobre esse período? Pode ser? Pode. Porque, assim, às vezes a gente está falando sobre um período e a gente nem conhece o que a gente está exatamente opinando sobre isso. Só encontrar aqui os artigos, tá? Vamos fazer o seguinte, enquanto você encontra, eu vou andamento só para a gente não atrasar aqui, pode ser? Perfeito, obrigada. Então, por enquanto, essa questão dessa parte do inciso 6, fica travada essa questão da penalidade. Vamos partir para o artigo 7. Não estar lotado efetivamente no seu cargo de especialista em saúde pública da SES. Ok, doutora? Só mudar a letra aqui daí, não estar ocupando efetivamente, não. Porque o cargo ele vai estar ocupando sempre. É só não estar lotado no seu cargo efetivo dentro da Secretaria de Saúde. Lotado, tá bom? Parágrafo 1º. Os meios de comprovação das condições de elegibilidade serão objeto do regulamento eleitoral, elaborado pela Comissão Eleitoral. No parágrafo 2º, é permitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo da diretoria executiva fiscal, para evitar que as pessoas fiquem aqui como um cabide de emprego, ou seja, ficar aqui ad eterno. Então, se você... Isso já estava na redação anterior. Artigo 58. Quando você achar aí, você chama de novo, tá bom? Artigo 58. Nos 2 dias seguintes ao encerramento das inscrições, o presidente comunicará aos associados a relação dos candidatos. A gente vai revogar isso aí, não é isso, doutora? Porque é incompatível com a redação do artigo 62 do Estatuto, que estabelece o prazo de 3 dias e estabelece tal competência à comissão eleitoral, correto? Artigo 59. A chapa poderá ser inscrita no prazo definido no edital de convocação, observando-se o prazo limite estabelecido no caput do artigo 56 deste Estatuto. No seu parágrafo 3,
o requerimento de registro da chapa assinado por qualquer dos candidatos que a integrem será entregue à comissão eleitoral instruído com os seguintes documentos: ficha de qualificação do candidato, cópia da carteira de identidade, certidão negativa de débitos da diretoria financeira da AES, certidão do tempo de filiação fornecida pela própria Associação Diretoria Administrativa, o diretor, e o parágrafo 4º, o diretor financeiro e o diretor administrativo da AES têm um prazo máximo de 24 horas para fornecer as certidões requeridas. As alterações aqui, elas competem somente ao parágrafo 4º, aos incisos, foi acrescentado o inciso 5 e 6. 5. Certidão da situação funcional expedida pela SESDF para comprovação das condições de elegibilidade do inciso 5 e 6 do antigo estatuto, ou seja, essa questão, se ele tem ou não processo julgado, e demais documentos relacionados no regulamento eleitoral elaborado pela Comissão Eleitoral. Ou seja, se precisar de algo a mais, a Comissão Eleitoral vai ser colocada, porque até então não tinha isso no regimento. E colocado aqui as certidões requeridas aos candidatos, o que não tinha a referência a quem fornecer as certidões requeridas, tá certo? Que são os candidatos. Correto, doutora? Achou aí, Nádia? Então, por favor, vamos voltar aqui a esse inciso 6. Fale, Nádia. Isso. Aí, se vocês quiserem depois conhecer melhor, o artigo 180, ele fala sobre os deveres funcionais do servidor público. Aí ele começa a falar sobre as infrações a partir do 190. Aí ele tipifica a infração leve, infração média, infração grave. Infração média, ela é tipificada, ela é dividida do grupo 1 e do grupo 2. Aí eu vou ler só algumas, tá? Infração leve, por exemplo, descumprir com o dever funcional. Um dos deveres funcionais é agir com urbanidade. A gente se trata bem, que às vezes a gente não faz isso nem nos nossos grupos de WhatsApp. Mas ok, isso é coisa do ser humano. Aí eu vou pular aqui vou ler um de cada, tá? Um de cada grupo. Infração média do grupo 1. Exercer atividade privada incompatível com o horário do serviço. Por exemplo, algum servidor que ele trabalha, ele está aqui escalado de 7 às 19, mas ele bate e sai para poder atender no consultório. Do grupo 2, média do grupo 2, ofender fisicamente a outra em serviço, salvo em resposta à injusta agressão. E, gente, infelizmente, isso acontece demais dos colegas estarem se agredindo uns aos outros. Infrações graves do grupo 1. Abandono de cargo, inassiduidade habitual, que é o fato da pessoa faltar ao serviço e não apresentar justificativa. Acumular ilegalmente cargos, proceder de forma desidiosa, né, a questão da preguiça mesmo no dia a dia do trabalho. Infração grave do grupo 2. Praticar dolosamente ato definido como crime contra a administração pública e improbidade administrativa. Depois, deem uma lida com tranquilidade sobre isso. E assim, quando eu sugeri para a gente retirar os indícios de materialidade de autoria, é basicamente assim. A autoria, se tem indícios de autoria, é porque realmente, se ele está respondendo o PAD, já foi demonstrado para os COR que provavelmente supostamente essa pessoa é quem está envolvida na situação. Aí cabe a ela realmente demonstrar todas as provas de que ela não esteve. E, em geral não. Em algumas situações, algumas pessoas realmente são responsáveis e outras não, o que é comum em todo o processo, né? E a materialidade é que realmente existem indícios de que aquilo ocorreu. E aí é um processo, né? O devido processo legal vai se comprovar se realmente ocorreu ou não. A minha questão é a gente ter um representante da nossa associação, e realmente isso é tão sério, como que a gente nunca parou para pensar sobre isso, né? De realmente ter representantes que não estejam envolvidos em circunstâncias como essas. Porque você já imaginou, alguém que vai negociar com o governo, alguém que vai realmente representar a nossa categoria e está respondendo por infrações que são classificadas como médias, inclusive como graves. E a gente nunca tinha parado para pensar sobre esse tipo de representatividade. Agora, acho plausível também essa questão da gente colocar um tempo para exatamente a gente não ser severo, né? E está colocando coisas que nem o próprio direito não prevê. Eu não tinha pensado nesse ponto, Júlia, eu te agradeço por essa pontuação.
E talvez, nesse sentido, Júlio, seja realmente a gente encontrar um meio termo, né? De não ser nem tanto, nem tão pouco. Né? De repente, a gente colocar os 3 anos mesmo, aí eu retiro a minha proposta de 5 anos. Mas eu gostaria que a gente considerasse também o PAD em relação a infrações leves e colocasse um período. Pois é, mas o PAD, a gente não discriminou aqui só PAD por infrações graves. O PAD é de qualquer natureza, Nádia. O PAD não fala. Mas aqui tem tipificado. Não, mas ela já mudou o texto. Esse texto já foi alterado, Nádia. Já foi excluído isso aí já. Entendeu? Enxuta, ela vai ficar mais objetiva assim, ó, não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar, não estou especificando a natureza da infração, nos últimos 36 meses que antecederam a deflagração do processo eleitoral. A gente mudou, está tirando respondendo. Não é respondendo, é ter sido penalizado. Já foi julgado, Ter não sido penalizado, o processo já está encerrado, acabado, ele está cumprindo a pena, ou cumpriu, converteu a pena em multa, em suspensão, ele está lá, já está certificado, publicado no Diário Oficial. Entendeu? Gente, a gente tirou respondendo, Nádia. Tirou. Mas é porque tem a presunção da inocência. Eu não posso. Porque eu não posso garantir que já tem uma penalidade por alguém que não foi nem julgado. Entendeu? Se a gente tivesse aí eu volto a falar o que eu falei, se nós tivéssemos uma robustez na corregedoria, que o PAD não fosse direto, porque senão não está, que tivesse uma coisa capaz, aí vamos lá. Aí ele está respondendo, isso não é condição de elegibilidade. Concorreu, ganhou, beleza. E o PAD está correndo. Se teve uma decisão penalizando ele de forma superveniente, ele se tornou inelegível ao cargo, ele vai ter que ser excluído por meio de assembleia. Entendeu? Então, nesse caso aqui, tem porque a gente está mudando isso. Não, a questão, se ele de forma superveniente ele se tornou inapto para ocupar o cargo de vacância, você está falando que você tem isso expresso no estatuto? Não especificamente, mas o que acontece? Se é uma condição de inelegibilidade e a gente está prevalecendo, ressaltando, dando preferência à presunção de inocência, mas de forma superveniente, a condição dele está incompatível com as condições de ocupar o cargo, aí o que tem que ser feito? Ser chamado obrigatoriamente à Assembleia, ou por qualquer dos membros da diretoria, ou por qualquer números mínimos de associados, para poder informar o fato e ele ser excluído. É porque expressamente relacionado a esse fato específico, não, mas o Estatuto tem previsão nos casos em que o diretor da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal, ele é excluído. Tem outro artigo. É porque eu não estou especificando, até porque eu não posso ficar especificando situações hipotéticas, que pode acontecer como não. Eu só coloco a condição, mas tem um artigo que fala no Estatuto... Gente, eu vou dar andamento, a gente não vai sair daqui hoje na Assembleia não, tá bom? Mas então essa alteração foi feita para que não seja colocado a sua intensidade, se ela é médio, grave ou leve. E sim que ele foi julgado, foi punido pelo PAD que ele tem, tá bom? Independente da sua gravidade. Bem, vamos dar andamento aqui. 63 agora. Artigo 63, né? Isso. O artigo 63, para tentar dar um pouco mais de celeridade, já que tem muita coisa aqui que é repetitiva, eu já vou falar das alterações, tá bom, gente? Já se passaram 1 hora da nossa Assembleia. No prazo de 24 horas, apresente candidato substituto ao que renunciou. Então, ou seja, a gente não tinha definição nenhuma de qual seria o prazo. Então, mantenha o número mínimo de 2/3 dos candidatos, podendo, neste caso, haver remanejamento nos cargos de chapa, garantindo os cargos de presidente, vice-presidente, diretor administrativo e diretor financeiro. O que a gente pede agora é que seja dado o prazo de 24 horas, para não ficar uma coisa a Deus dará. No artigo 64, o que a gente está alterando, né?
vai ser a seguinte leitura, o seguinte texto. Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, a comissão eleitoral, dentro de 48 horas, providenciará nova convocação de eleição, devendo o processo eleitoral ocorrer no prazo mínimo de 30 dias corridos, regido por um novo calendário eleitoral. Tá certo? No artigo 66, a relação de sócios efetivos eleitores aptos a votar será divulgada pela comissão eleitoral, não comissão eleição, até 10 dias antes da data de realização das eleições, na sede da ES. Só especificar qual que é a comissão e qual é o local que vai ser colocado. Artigo 67, o que está sendo mudado? No que diz respeito à comissão eleitoral entregue contra recibo por sócio efetivo em pleno gozo de seus direitos sindicais nos termos estabelecidos no Estatuto, que até então não tinha esse grifo. E no que diz respeito ao parágrafo 2, o candidato impugnado será notificado em até 24 horas e terá 2 dias úteis para apresentar seu recurso. Também não tinha o prazo. Porque antes estava assim, apresentar contra-razões. Contra-razões. Não fala o prazo, não fala nada disso. São os recursos. A parte do parágrafo 3 não altera, o parágrafo 4 também não. O próximo item que vai ser alterado seria no parágrafo 5º, a alteração é para estará habilitado. É só uma questão de não de poderá, mas sim dar o Estado do poder a ele, tá certo? Só alteração dos verbos, poderá para estará. E no parágrafo 6, vai ser o seguinte texto. A chapa da qual fizerem parte os impugnados poderão concorrer às eleições, desde que promova a substituição do candidato impugnado no prazo estabelecido no artigo 63, após o julgamento do recurso pela comissão eleitoral, observando-se o remanejamento dos candidatos para que sejam preenchidos os cargos de presidente, vice-presidente, diretor administrativo e diretor financeiro. No que diz respeito ao parágrafo 7, a gente revoga essa questão do parágrafo 7º no que diz respeito do parágrafo 2º, está revogado, e o parágrafo 3º passa a ser outro parágrafo. Os prazos acima previstos não se suspenderão nem se interromperão nos sábados, domingos e feriados, conforme está o parágrafo 3º lá atrás. É só uma alteração de parágrafos. Okay? Nesse caso aqui, Júlio, foi acrescentado o parágrafo 7º e o primeiro e o segundo, eles foram revogados. Por que acrescentou o parágrafo 7º? Que da decisão da comissão eleitoral não caberá recurso. Por que a gente colocou isso? Porque as condições de elegibilidade elas são objetivas. Não é subjetiva a constar, ele tem razão por conta disso, não. E outra coisa, antes era previsto que, nesse caso, ia ser levado para a Assembleia Geral. Não, quem é competente para julgar o recurso é a comissão, não é a Assembleia. Não é a Assembleia. Essa é a questão. Então, estava tendo essa incoerência de choque de redação. Se não tiver chapa nenhuma registrada, se a pessoa não quiser se reeleger, aí você tem que abrir um novo processo eleitoral. Só isso. Aí a comissão eleitoral tem que abrir um novo data com um novo processo eleitoral para 30 dias. Não, você abre novamente. Você vai ficar sem assumir o cargo? Você abre o processo eleitoral, nenhuma chapa. Não fica. A antiga não pode ficar. Principalmente se você já for uma reeleição. Exatamente, porque aí você não pode. Esse é o problema. Aí a comissão abre daqui a 30 dias e vai abrindo ininterruptamente. Não pode, porque eu preciso fazer todo o processo de chapa. A chapa só pode ser estabelecida num prazo. Entendeu? O que acontece? Ela tem até 30 dias para montar um novo processo eleitoral. Não é que é em 30 dias. Isso demanda tempo. Demanda tempo o processo porque eleitoral. Você tem que fazer um novo regimento, às vezes o regulamento não, ela pode se aproveitar, mas aí tem que ser feito um novo calendário. Às vezes ela pode estabelecer outras condições de procedimento para poder facilitar. Tá bom? Gente, vou dar prosseguimento aqui. O referendo ao artigo intransferível não sendo permitido o voto por procuração. Correção material dos parágrafos dos artigos 7.3 e 7.4 estavam como primeiro parágrafo, quando o correto é o parágrafo único. Só uma alteração daqui, não é isso, doutora? Isso. Então, ficaria os seguintes artigos. 75A. Nas eleições, os votos serão imediatamente apurados assim que encerrar a votação. Parágrafo único. Será considerada eleita a chapa que tiver a maioria dos votos associados presentes votantes.
Parágrafo 2º. Verificar-se-á empate, será considerada eleita a chapa que contiver o associado de admissão mais antigo. E se esta se deu no mesmo dia, prevalecerá o mais idoso. Aí o que acontece? Por que ficou parágrafo único? Porque antes tinha esse parágrafo, tinha parágrafo 1º e 2º na redação original. E aí eu deixei como parágrafo único, porque o parágrafo 2º, ele é incompatível com uma redação mais à frente, porque quando tem empate, não assume o candidato mais antigo. Quando tem empate, tem que ser feita nova eleição, que é previsto lá atrás. Então, estava incoerente de redação que chocava entre si. Tá? Não, primeira coisa é a secretaria, depois vai mais idoso. Se empatar, que entraram juntos no mesmo dia, vai para o mais idoso. Artigo 81. Ficou aqui, ó, o associado de admissão mais antigo. Na verdade, acho que na hora de porque na hora de imprimir, eu acho que mudou a formatação. Mas tanto é que na minha via aqui está aqui, ó, eu coloquei revogado e aí parágrafo único aqui, tá? Revogado. Isso. Artigo 81. A comissão eleitoral incumbe zelar a alteração do parágrafo 81. Ela se dá no inciso 7º, que diz exemplar das impugnações dos recursos e das decisões da comissão eleitoral. Ou seja, porque o antigo faz exemplar das impugnações dos recursos e respectivas contra-razões. Só estamos especificando que é da comissão eleitoral. É porque esses são peças essenciais do processo eleitoral. Aí, dentre eles, tem esse exemplar aí que não tinha, não fazia referência à decisão da comissão eleitoral. Artigo, inciso 9. Decisões exaradas pela comissão eleitoral. Não, decisões exaradas pela comissão eleitoral em todo o processo eleitoral. E o parágrafo 2º é: não interposto recurso contra o resultado das eleições, o processo eleitoral será arquivado na Secretaria da ES. Ok? O referente artigo está sendo remanejado, pois estava localizado no título diverso no Estatuto. O artigo original 34 fica revogado e fica criado o artigo 65A. O artigo 84A, enquanto não se verificar a posse dos eleitos, os conselheiros e diretores continuarão no exercício pleno dos seus cargos. Artigo 85. Os membros da diretoria, a mudança aqui, ela está no parágrafo único, que foi colocado no inciso 6. A assunção a cargo de gestão pública na administração direta ou indireta, ou ainda na gestão privada na área da saúde, quando houver conflito de direito com os interesses da categoria. Parágrafo único. A suspensão ou perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral, especificada convocada para este fim, observando o direito de ampla defesa e contraditório dos membros da diretoria do Conselho Fiscal. No artigo 92, no parágrafo 2, a justificativa no período de 1 ano, sem justificativa, o acréscimo da palavra sem justificativa. O conselheiro ou diretor faltar a 3 reuniões sucessivas ou 5 reuniões alternadas a que deverá comparecer no período de 1 ano, sem justificativa. Ou seja, se a pessoa estiver doente, a pessoa vai perder? Não pode. Tem justificativa para isso, ok? O parágrafo 1º, a declaração de vacância nas hipóteses deste artigo, incisos, tornará inelegível o diretor ou conselheiro para o período imediato. Parágrafo 2º, a ausência justificada por escrito até 5 dias depois de cada reunião não será considerada falta para os fins deste artigo. E o parágrafo 3º, a Secretaria Administrativa da ES, por ocasião das eleições, comunicará ao interessado a ocorrência da inelegibilidade. É só para dizer bem claro quem que é, tá bom? Artigo 95, lá no inciso 7º. Assistência social, judiciária, dentária, médica e hospitalar, de acordo com o regulamento, que não tinha no parágrafo anterior, no artigo anterior. Porque os regulamentos nós começamos a construir nos últimos 2 anos somente. Isso, por isso que não tinha. Omisso. Parágrafo 97, artigo 97. É o 97 aí que ele falou lá atrás, lá na frente, aliás. Os bens imóveis só poderão ser alienados ou vendidos e adquiridos mediante permissão da Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo 1º. O parágrafo único. A aquisição de bens imóveis, quando realizada pela diretoria executiva, deverá ser autorizada pela Assembleia Geral, assim como a aquisição de bens móveis com valor superior a 100 vezes o valor do salário mínimo nacional. Por que isso, gente? Porque se eu for trocar o mobiliário aqui, eu não vou fazer uma Assembleia Extraordinária para falar que eu vou trocar o mobiliário. Então, eu preciso pontuar o valor específico. Então, eu vou trocar todas as cadeiras daqui. Deu 30 mil reais, eu não preciso fazer assembleia. Mas eu preciso botar um valor limitante para poder, a partir desse valor, a aquisição de um imóvel, a compra de o que vai ser gasto acima de 100 mil reais. Por que isso? Eu vou fazer uma festa, que a gente fez a festa nossa,
a festa junina, ele gastou R$100.000. Então, a gente tem que ter um teto, um limite, para que seja no âmbito da diretoria e não numa Assembleia Geral Extraordinária. Lembrando que, ou seja, todo o orçamento é previamente aprovado e o Conselho Fiscal observa essa situação. Então, se estiver dentro dessas regras, não violando, está... No artigo 102, os mandatos atuais da diretoria executiva e do Conselho Fiscal terminarão em conformidade com o artigo 36, caput do presente estatuto. A gente está colocando o artigo 924 e 136. É porque antigamente já fazia referência ao artigo 24, que fala Disciplina da matéria tratava de diversa. outra coisa, não tinha nada a ver. É erro mesmo. Artigo 104. A vigência das alterações referentes ao novo período de duração do mandato de 4 anos iniciar-se-á somente na gestão 2028-31. Ou seja, a próxima gestão... Por que não vai alterar na próxima gestão? Porque vai correr o mesmo erro agora. Se a gente fizer as eleições de 4 anos agora, vai ser no meio do processo de mandato do governador na próxima mandato. Então, ou seja, agora ainda fica biênio e a partir de 28 a 31 acrescenta a questão do quadriênio. Esse ano a gente não, eu posso antecipar na votação aqui, a gente aprovando, eu posso antecipar essas eleições. Até 180 dias, pois é, mas o que acontece? Eu posso fazer, tudo vai depender do quê? Do processo de negociação. E aí, eu queria primeiro aprovar aqui, que é a alteração do estatuto, depois eu passo para assuntos gerais, uma fala minha rápida, e já convocando vocês que estão aqui para o lançamento depois do que eu vou propor, mas fica daqui a pouquinho, vamos lá. Gente, as alterações do estatuto. Quem aprova fica como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade, alteração do estatuto. Vamos para o tópico 2, assuntos gerais. Hã? Já foi, filho. Já foi. Já foi a última folha. É o 104. Talvez a sua cópia pode ser que esteja uma folha a mais, sem querer. Pois é. Gente, assuntos gerais, só uma coisa rápida para vocês. A gente está conseguindo fazer um plano de saúde para a associação. Um plano de saúde específico para nós. E a gente vai fazer um lançamento disso para comemorar o Dia do Trabalhador. E a gente vai apresentar para todos os associados o nosso novo plano de saúde que vai competir com o INAS. Vai ser melhor que o INAS. Tá joia? E aí eu não vou dar spoiler, só para vocês aqui, mas dizer que em relação aos assuntos gerais é isso. E que a gente quer fazer o convite a vocês em relação a esse lançamento, que deve ser um coquetel que a gente vai fazer aqui, vai ser proposto em diretoria, uma reunião na semana que vem, para poder apresentar isso para todo mundo, que eu achei uma coisa muito boa para os especialistas, né? É que a gente está sofrendo tanto com o INAS aí, com várias questões. O que eu posso adiantar para vocês é que não haverá coparticipação nas internações, cirurgias e parto. Nas demais itens tem coparticipação, e depois a gente justifica o porquê, mas que eu achei isso bem interessante. E com relação a assuntos gerais, saiu hoje o resultado trimestral, e nós já começamos a fazer a articulação. Hoje eu tive uma reunião na SES com a SUGEP, com o Valmir, que é um subsecretário que foi colocado lá recentemente, porque o Juraci não está com a agenda aberta, agenda externa, só em reuniões internas. Mas a gente está articulando para conseguir essa reunião o mais breve possível. Ou a gente vai para o Senado, ou a gente vai para a Câmara Federal, ou a gente vai para a Câmara Distrital, mas a gente vai conseguir essas reuniões para poder tentar andar nesse processo. Mas não vai ser fácil. Tá joia? Então fiquem atentos aí, divulguem que a gente está em cima, e quando a gente convocar, estejam todos à prontidão para poder resolver isso. Alguma coisa a mais, gente? O andamento sindicato, embora seja vice-presidente, nós tivemos uma alteração, tivemos uma Assembleia Geral da sindical que foi feita... E não tem nenhuma alteração, não tem? É isso que a gente fez, que a gente fez a adequação de acordo com as exigências do Ministério, né? Estou terminando a ata ainda, tá? Já conseguimos todas aquelas declarações de pertencimento que estava faltando. E toda a documentação. Aí só compete a mim mesmo finalizar a ata para a gente poder registrar e eu dar nova entrada no pedido de protocolo junto ao Ministério, que agora também é processo C igualzinho aqui na Secretaria. Então é mais ágil, assim, em termos assim, de distribuição. Quando eu distribuí pela primeira vez, ainda estava naquele processo antigo em que a página do webmail, ele fazia referência que você só conseguiria abrir no Explorer. O Explorer nem existia mais. Então, eu tinha que pegar um computador jurássico que rodava o Explorer para dar entrada. E, às vezes, nem sempre a gente recebia todas as estimações que eram necessárias, mas agora, com esse sistema safe, fica mais fácil.
Não, Não altera, é uma porque coisa não. Uma coisa é a associação sindical, uma são coisa é o pessoas CNPJ. jurídicas independentes e autônomas. Gente, declaro encerrado a nossa Assembleia de hoje. Não altera. Parabéns a todos.